para você que está acompanhando a gente no EMEAcast. Seja bem-vindo ao terceiro episódio desse nosso projeto, que é para falar um pouquinho sobre a minha máquina, sobre a John Deere e sobre o agronegócio brasileiro. Para você que acompanha a gente desde o primeiro episódio, eu sou a Maria Cecília e hoje eu tô aqui com 3 convidados para falar um pouquinho sobre o nosso centro de treinamentos. Para começar, eu quero apresentar o nosso especialista em treinamentos. Bruno, quantos anos você tem de EMEA Máquinas mesmo? 12 anos de EMEA Máquinas? Isso, 11 anos e meio. 11 anos e meio de EMEA Máquinas, certificado em 5 especificações da John Deere, não é mesmo? Isso, tá certo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O nosso segundo entrevistado, diretamente de Mato Grosso, né? Mato Grosso. Fábio Ferraz, também 7 anos de marca John Deere, tá com a gente recentemente, mas já tem anos ali trabalhando com a John Deere. 7 anos. 7 anos com a John Deere. E especialista em agricultura digital, não é mesmo? Perfeito. E o nosso último entrevistado, Cássio Martins, seja muito bem-vindo. 14 anos de EMEA, mais 11 anos na oficina, né, como consultor técnico. Isso, exatamente. Foram 11 anos e alguns meses, aí passei para esse lado aqui, desse bando de louco, onde a gente tenta passar todas as informações necessárias para os nossos clientes tirarem o maior proveito possível dos seus equipamentos. Isso, você que é especialista nas colheitadeiras da série S, né? Isso aí, perfeito. Gente, para começar o nosso podcast e inteirar um pouquinho o nosso ouvinte, Bruno, explica para nós, qual que é a estrutura do centro de treinamentos hoje dentro da EMEA? Legal, Maria, uma boa pergunta. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom, né, numa roda de conversa, ainda mais, né, falando de capacitação, conhecimento, é algo que tende a trazer só benefícios aí, né? Então, como é que nós, né, como o Cássio diz, um bando de loucos, né, mas não somos loucos, né? Ainda somos sãos ainda, né? Deixa pro final do ano aí, gente. Como é que funciona então o nosso setor de capacitação, treinamento, conhecimento, né? Pois nós trabalhamos aí atualmente em 4 instrutores, né? Somos instrutores certificados e nós compomos aí o nosso time de treinamento, né? Contamos também com a Poliana que não pôde estar aqui presente hoje, mas ela é a nossa assistente administrativa, né? Que inclusive está fazendo formação de instrutores para ser uma instrutora. Olha só! Você é uma das instrutores. Um spoiler, de uma né? mulher, né? No meio de vocês. É, um spoiler aí, né? Então ela também tá se preparando aí para também ser um de nós e daqui a algum tempo nós vamos ter também mais um consultor técnico hoje, né, que vai fazer parte do nosso time. Então a gente tem uma equipe bem robusta, bastante conhecimento e também temos as instalações, né? Vindo o Fernando também, né? Também está em processo de certificação. Sim. Né? Verdade. Então também está realizando o treinamento da formação de instrutores, que é praticamente o último passo para a própria John Deere validar, perfeito, Isso. validar essa certificação, né? Pois é, então somos nós 3, o Fernando, o Marcos futuramente e a Poliana aí também compondo o nosso time, né, de pessoas. Mas não somos só pessoas, né, a gente também tem as instalações, onde em Umuarama nós já está consolidado, já está até rodando, que é o centro de treinamentos, né, onde nós temos lá o centro de treinamentos Albino João Belling, uma homenagem até o fundador. Nós temos lá a entrega de treinamentos de elétrica, hidráulica, eletrônica, também tem tratores. Então nós temos uma estrutura bem preparada para capacitação. Temos uma sala de aula, a gente tem também um laboratório onde a gente faz prática de elétrica, prática de hidráulica, também tem motores, transmissões. Ou seja, a gente tem ali um apanhado de conhecimento voltado à parte de diagnóstico, sabe? Mais voltado ao que o consultor técnico hoje vai encontrar no campo aí, com a parte de diagnósticos. Um escopo mais focado, né Bruno? Perfeito. E lembrando que essa estrutura, ela não é só para o nosso público interno. Ela também está ali à disposição dos clientes também, se quiserem fazer esse tipo de treinamento. Claro. A gente sempre diz que eles não vão sair de lá técnicos em motor, em transmissão. Mas vão saber o que vai acontecer se não trocar o óleo da forma correta, no intervalo correto, se não usar o óleo específico para aquele motor, para aquela atuação que ele está fazendo. E para isso nós usamos essa estrutura. E temos também em Campo Mourão, que já está em fase de acabamento, que é o
Irma Giombelli, né? Outra homenagem que está sendo feita, já está na fase de término agora, a gente só vai colocar os móveis, instalar o ar-condicionado e já vamos aí também estipular uma data para fazer aí a inauguração. E lá vai ser voltado a produto. Lá a gente quer fazer plantadeira, colheitadeira, pulverizador, deixar uma bancada lá dentro do nosso laboratório. Também contamos com sala de aula, com uma estrutura completa com banheiros, masculino, feminino. Tem a área ali para a gente poder fazer o café, fazer o lanche. E tem o laboratório na parte de baixo, que é é um lugar assim que a gente tem a oportunidade de estruturar da forma que a EMA precisa. Né, a gente focando cada centro de treinamento no que cada região tem. Por exemplo, o Moarama é uma região muito forte em trator e cana-de-açúcar. Já não é tão forte em grãos, então não faz sentido a gente levar colheitadeiras para lá. Porém, Campo Mourão já não tem cana. Lá o foco maior é grãos. Então, por isso a gente coloca plantadeira, pulverizador e também colheitadeira em Campo Mourão. Sem contar também, né, Cássio, que nós estamos estruturando o Campo Mourão com o primeiro laboratório para entregar treinamento virtual. Então, em anexo a todo o complexo, né, a estrutura do centro de treinamentos, nós temos também um espaço reservado para a entrega de treinamentos virtuais. Que inclusive o Fernando está fazendo treinamento de ferramentas virtuais. Porque nós, instrutores da John Deere, a gente, além de entregar o treinamento presencial para o nosso público interno, nossos auxiliares, nossos técnicos, SENs, etc., nós temos a oportunidade de entregar os treinamentos à distância. Que ele não é focado a cliente, né? Ele é um treinamento focado ao nosso corpo técnico, mas ele é entregue à distância. O técnico não precisa se deslocar lá da sua concessionária, lá da sua loja e ir à fábrica para fazer esse treinamento. A gente consegue entregar ele dentro de casa, mesmo sendo online. Ele tem a mesma ênfase de qualquer outro treinamento. Por quê? Nós não estamos falando com um público que é leigo, né? Com um público que não tem nenhum tipo de conhecimento. O técnico, ele já conhece o produto, ele já tem uma noção de hidráulica. Sim. Quando ele chega nesse ponto de fazer esse treinamento, ele já foi lá em Moarama fazer treinamento com o Bruno, ele já fez elétrica, hidráulica, já fez eletrônica embarcada, que são os pré-requisitos. E aí ele vem fazer esses treinamentos de fundamentos com a gente. Eu vou entregar, o Fábio também vai entregar esse treinamento, provavelmente Fernando também vai entregar esse treinamento. E é um pré-requisito para todo CDI, que é instrutor certificado do concessionário, fazer esse treinamento de ferramentas virtuais para estar apto a entregar o treinamento à distância. É sempre a preocupação também com o cliente, né? Então a gente buscou atender ali a necessidade com a realidade do local, da área, né? Aqui em Cascavel nós temos, não vamos dar spoiler, né? Mas a gente tem também parcerias onde a gente vai conseguir também atender o cliente. Então a gente ficou bem direcionado aí com centros de treinamento, onde a gente atende tanto a necessidade da própria MA, né, que nós precisamos treinar também, né, e também a necessidade do nosso cliente para que ele também treine e por fim ele consiga desempenhar ali o melhor da máquina, né, que todo mundo quer justamente é que a John Deere seja reconhecida como sempre o melhor. Então, agora vocês comentaram ali 2 pontos. Primeiro, a gente não faz a entrega de treinamentos online para clientes por conta dessa questão que você comentou de ser leigo, né? Da pessoa não ter tanta afinidade ali com o produto. E também você falou do nosso spoiler, né? Então, explica pra gente, por favor, o que a gente tá pensando agora para 2024. Qual que é o trunfo da EMA Máquinas no setor de treinamentos? Hoje nós vimos a necessidade de ter mais centros de treinamentos. Né? Então hoje, como o Bruno e o Cássio comentou bem, já temos 2, né? Um já em plena execução, o de Campo Mourão em finalização. E em Cascavel, nós, primeiramente foi iniciada, tivemos a ideia de construir no próprio prédio da EMA. Mas a gente sabe que a questão estrutural, enfim, se move, é um movimento muito grande. E aí, ao final disso tudo, né, foi tomada a decisão, por que não procurar parcerias? E nada melhor do que instituições que já entregam, já capacitam pessoas. Né? É voltado exatamente àquilo que a gente já faz, né, não, Bruno?
Exatamente. A própria John Deere, né, pessoal, já a parceria que eles têm é muito forte com o Senai, com o Senar, com faculdade. Lá em Horizontina, por exemplo, é a FAOR. Isso. O centro de treinamento é dentro da faculdade. Lá em Goiânia vai ser o maior centro de treinamento da John Deere, que está sendo construído pelo Senai, para entregar treinamento para a John Deere. A própria Exalc lá de... Isso, né, de Piracicaba, exato. a Fazenda Areião, que disponibilizaram uma fazenda para a John Deere montar o seu centro de treinamento e fazer todos os workshops, os encontros com 100, com gerente, com CDIs, com técnico, com todo mundo. E a importância da gente ter também essa parceria é porque a faculdade ela tem um campo experimental. Que é uma área onde a gente pode usar, porque ela não tem fins lucrativos, né? O que eles plantam lá é apenas para teste, para poder utilizar nos seus cursos ali. E ficou claro para a gente desde o início que a gente teria disponibilidade. Lógico, isso não vai ser o ano todo, vai ser em períodos específicos. Por exemplo, se tem um soja plantado e tem que fazer a pulverização desse soja, ou dessa planta que esteja lá, seja milho, o que tiver plantado, a gente pode fazer treinamentos voltados à agricultura de precisão, voltado à pulverização, seleção de pontas, e ir lá usar esse campo experimental. Na hora que tiver esse produto em ponto de colheita, a gente pode muito bem pegar os nossos clientes, pegar os nossos nosso público interno, os nossos parceiros. Isso. E por que não lá fazer treinamento de otimização do equipamento? Exatamente. Então, pra gente, isso aí abriu um leque de oportunidades muito grande. E a parceria já foi firmada, né? Já teve o contrato assinado, o termo de cooperação, né? Sim. Um nome mais bonito e mais correto. Entre nós, a MA Máquinas e a faculdade da Univel. Então, nós teremos um centro de treinamento dentro da faculdade Univel voltado a todos os produtos, né? Como bem o Bruno comentou, lá em Umuarama, como o Bruno é um CDI em eletrohidráulica, né? Então, o CT lá foi montado e é todo estruturado para esse sentido, né? O CAça em colheitadeiras, Campo Mourão também será dessa forma. E claro, entregando outros treinamentos, né, Cássio? Ele comentou muito bem, plantadeira, pulverizador. E eu sou certificado em agricultura de precisão, né? Então, a gente precisa de uma estrutura voltada nesse sentido. Então, essa parceria com a Univel veio de encontro a tudo isso, a toda essa nossa necessidade de nós podermos multiplicar a informação, mostrar o melhor da nossa marca, extrair o melhor da nossa marca e mostrar a nossa tecnologia juntamente com o público da faculdade. E sabe o que é mais interessante para eles? Por exemplo, tem um curso de agronomia que você futuramente vai ingressar para continuar a sua carreira. Correr bem. Com certeza. E aí já imagina usar os nossos equipamentos John Deere, usar uma plantadeira John Deere para ensinar os acadêmicos a fazer os ajustes na plantadeira John Deere. A entender melhor o que o nosso equipamento entrega. Exato. Agricultura de precisão. Falar sobre usar os nossos equipamentos de agricultura de precisão. Então, todas as nossas... todas as visitas que a gente fez lá com eles, eu deixei bem claro isso. Imagina, recém-formado, sai da faculdade, utilizou todos os equipamentos de John Deere, vai querer fazer uma carreira, o primeiro emprego que ele encontra, que ele consegue... Para colocar o seu nome no mercado, chega num cliente, todos os produtos são de John Deere. Será que vai ser mais fácil para ele chegar nesse cliente, fazer uma amizade, falando de um produto que ele já conhece? Entregar uma informação com qualidade, né, Cássio? Exatamente. Então, isso é uma via de mão dupla. Exato. O que a gente puder auxiliar a Univel, a gente vai auxiliar, e eles, em contrapartida, vão nos ceder um pouco da sua estrutura para que a gente possa melhorar ainda mais a nossa capacidade de ensino, né? Até mesmo a John Deere, ela enxerga nessas parcerias algo de muito proveitoso, um benefício muito grande para dentro do concessionário e dentro da própria corporação John Deere como geral. Porque lá dentro nós temos filho de produtores que hoje já trabalham com ou John Deere ou algum outro tipo de marca. Também nós temos lá a possibilidade de sair futuros engenheiros agrônomos ou pessoas que vão trabalhar no campo voltado ao agro, que olha para os nossos equipamentos talvez com um olhar diferente, né? Então, a oportunidade desse primeiro contato, igual o Cássio comentou, que foi muito bem comentado, vai trazer para ele um legado que na hora que ele sair
daquela etapa da faculdade, ela vai ter outra visibilidade do produto. Isso tem um valor muito grande, né? Isso é além ali realmente da capacitação do momento. É muito além do que a gente pode imaginar. Sem contar que também existe a possibilidade dos próprios formandos realizarem capacitações, estágios dentro da própria EMEA. Então, e é perfeita a colocação do Cássio. Uma mão de duas vias. Então, a Univel ela também pode agregar no projeto, no tempo da sua formação dos seus alunos, a questão da capacitação, do estágio que é algo muito difícil, né? Para quem sabe muito bem que fez faculdade. Eu defendo a minha classe de estagiário. Então, Olha aí. correr atrás de empresas para poder fazer um estágio. Né? E a EMEA está proporcionando isso, poder abrir as portas 100% para qualquer área. Tanto para quem gostar, principalmente da agricultura de precisão, que hoje é um dos maiores focos, né? Da marca, da John Deere, de nós podermos entregar o que existe de melhor dos nossos equipamentos. São calibradas, ajustadas pelo monitor. Quantas controladoras não tem? Equipamento, vamos falar só de vamos pegar uma S400, por exemplo, controladoras físicas, ela tem 21. Então, imagina aí. Mas dentro de uma controladora tem 4 softwares trabalhando. Então, são coisas que hoje os nossos técnicos não podem mais ser chamados de mecânicos. Não se resume mais a mecânica, né? Hoje, o mecânico ele vai deixar de existir? Não, pessoal, muito pelo contrário. Jamais. Ele sempre será necessário dentro de qualquer corporação. Exato. Mas a tecnologia ela exige que esse mecânico ele evolua. Ele passe a ser um consultor técnico e domine elétrica, hidráulica, eletrônica embarcada, o Service Advisor, né, a ferramenta que a gente tem aí para se conectar com os equipamentos. Então hoje o técnico ele não é mais mecânico, ele é um consultor técnico. Exato. Levar a solução, né? Além de resolver o problema, ele tem que levar a solução. Porque resolver um problema é algo pontual, mas muitas vezes chegar à solução completa aí realmente exige um pouco mais, esse é o né? Grande desafio. Esse é o grande desafio. E a John Deere trata isso como um todo, né? Não só consultores técnicos, mas em todas as áreas eles pregam a consultoria. Vocês diriam então que hoje a maior dificuldade do cliente é a tecnologia? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. O que está muito em foco agora, né, é principalmente a agricultura de precisão, e até teve um podcast que foi direcionado a isso, onde a gente teve aqui, né, a participação importante do pessoal de agricultura digital, também teve um SEM que participou, um gerente de vendas que participou. Foi interessante o que eles disseram aqui, é que para que o meu cliente retirasse o máximo do que ele tem da área agricultável de onde ele tem, a gente sabe que hoje a área agricultável não vai poder mais expandir, né? A gente é limitado a uma determinada área agricultável. Se plantar na Lua, talvez? Se começar a vir um meteoro, alguma coisa aí pra gente plantar, mas até o momento a gente tem que plantar na área agricultável que a gente tem. E tem que melhorar o que a gente tem. Perfeito. E pra gente estar extraindo o máximo daquele local, a gente precisa da agricultura digital. Agricultura digital, agricultura de precisão, né? Ter os dados em mãos. Exato. Né? Ter informações onde eu consigo, da mesma área, extrair mais produto. E a gente pode voltar a isso também, usar esse mesmo lado, essa mesma analogia para o nosso cliente, para os nossos operadores. Como é que o nosso operador ele vai extrair o máximo da marca, o máximo da John Deere? Como que ele vai extrair o máximo de uma colheitadeira, o máximo de um trator? Então ele chega a um ponto, não é a área agricultável, mas é a área do conhecimento. Ele vai precisar adquirir, evoluir mais no seu conhecimento, ser mais capacitado para poder entender e utilizar as ferramentas de tecnologia que existe dentro da máquina para poder também desempenhar mais. E isso é um ciclo. Não adianta eu ter agricultura de precisão, agricultura digital funcionando bala se o meu operador que está lá não souber desempenhar o máximo da máquina. Ou fazer também, com aquela tecnologia entregue o melhor. Exato. Às vezes, a grande maioria dos clientes que compram a tecnologia, eles não vê valor. Eles vê o custo. E a nossa função é fazer com que eles enxerguem o valor daquilo ali. Você já imagina um cliente ter uma colheitadeira com 45 pés de plataforma e não usar o piloto automático? Pois é.
Eu já ouvi da boca de alguns operadores, não, eu dirijo melhor do que o piloto. O piloto tem uma margem de erro de 2,5 centímetros. E o cara diz que ele é melhor do que o piloto. Não, sem condições, né? Não tem. Não, não tinha que estar pilotando máquina, ele tinha que estar na Fórmula 1. Se fosse uma plataforma de 2 pés, vamos lá, mas 45 pés, né? Olha a margem de erro. Então, para isso que a gente precisa fazer os cálculos e mostrar para eles o valor. Você imaginou você perder meio metro, 1 metro dessa plataforma em 50, 60 passadas no dia? Quanto que isso ele vai deixar de produzir? Exato. E não é uma perca, né, Cássio? É deixar de produzir. Ele poderia ter ganho aquele dinheiro e não ganhou. Exatamente. Exato. Se fizer o cálculo, eu te garanto, uma safra paga o investimento. E sobra, né? E aí a nossa função como instrutor é fazer com que o cliente entenda isso. Não só o cliente, mas o nosso público interno também, né? Sim. O SEM tem que estar preparado para fazer esse cálculo para o cliente. Todo o público interno, né? Então, até por isso, a gente tem centros de treinamento hoje com ferramentas, com produtos, para que o meu colaborador interno, a minha máquinas, entenda o lado do meu cliente e saiba chegar lá e fazer com que realmente se resolva o problema ou consiga, né, extrair dali o melhor. Mas isso sempre vai passar por essa dificuldade de meu cliente entender a tecnologia e poder desempenhar o máximo. A gente pode usar como analogia também um celular. Por muitas vezes a pessoa compra um celular, paga lá 2, 3, 4, 5, 10 mil reais, mas ela não sabe ao certo toda a tecnologia que existe e quando sabe, talvez não utiliza 5, 10%. Eu tô chutando aí até alto, né, no celular, né? Uma margem alta. Agora você imagina, você investiu 5, 10, 15 mil num celular, que seja, né, do última geração, e não tá extraindo aquilo que ele produz. Qual que é o valor que ele trouxe para esse cliente, né, para quem está utilizando o celular? Mesma coisa é o maquinário. Vai pagar 1, 2, 3 milhões de reais numa máquina, mas qual que é o valor que ele está extraindo? O quão importante ali é a tecnologia para que ele possa extrair mais e realmente utilizar tudo aquilo que a máquina tem de oferecer. Esse é um desafio não só da EMEA Máquinas, mas também da John Deere como um todo, enxergando todo o aspecto do cliente, entender o ciclo de vida do meu cliente, entender desde o plantio até o manejo, depois fazer a colheita, para que entenda todo esse processo e possa colaborar com ele, extraindo aí o máximo de tecnologia e também o máximo de produção. Exato. E a tecnologia é uma questão de se acostumar com ela, né? Exato. Antes, quem tinha carro que não tinha ar-condicionado, rapaz, pra que ar-condicionado? Eu vou usar pra que isso aí? O próprio carro automático, né, Cássio? Aí quando tem um carro com ar-condicionado, nunca mais quer saber do outro. Compra um carro automático, vai cambiar o quê, moço? Nunca mais na vida. Compra um carro que não tem o Pega um carro manual, vai sofrer. Que Exatamente, a pessoa se acostuma. A mesma coisa a tecnologia. Eles têm que usar, praticar. Depois vai virar uma coisa tão natural que já virou para alguns clientes. Né? Tem cliente que chega no CSC ali, o pessoal passa apertado, que o pessoal traz o manual grifado de amarelo ali, e o cara quer saber coisas que tem no equipamento e o pessoal tem que estar preparado para aquilo ali. Com certeza. Então, vai acontecer de uma hora para outra? Não vai, mas já está virando a chave. Principalmente com essa nova geração, né? Que estão saindo da Univel, que estão saindo das universidades para assumir o negócio da família, para assumir a fazenda, para assumir o sítio, para fazer a coisa acontecer. E é com esse público que a gente vai ter que lidar daqui para frente. A sucessão, né, Cássio? A sucessão. Inclusive a sucessão já enxerga outro valor. Sim. Porque muitas vezes a gente vai para campo, às vezes a gente tem ali uma troca de... Poder trocar uma experiência com o cliente, a gente já vê que quando a gente lida com uma linha de sucessão, não que aquele cliente que está, né, passando para a linha de sucessão não faz o manejo correto, ideal, não há nada disso. Mas muitas vezes a gente vê que quando chega a linha de sucessão, ele já está com a cabeça ali voltada para algo mais tecnológico, algo mais voltado a dados, informações, onde que eu vou corrigir aqui esse manejo, onde que eu posso melhorar, onde eu posso produzir mais. Então a gente vê que essa preocupação também é das pessoas que fazem o manejo já tradicionalmente, mas principalmente as pessoas que estão vindo nessa nova safra, né, nessa nova geração, eles também vêm trazendo essa preocupação, essa importância aí, nesse valor que a tecnologia tem para oferecer. Hoje a John Deere está trabalhando muito com o ecossistema, né? Então, são pessoas, são tecnologia, é todo um ciclo para que no final a máquina é mais faz parte de tudo isso, mas se não são as pessoas, se não é tecnologia... Exato.
E falando sobre inovação e futuro, o que a gente está... Eu falo eu falo minha máquinas, mas o time de treinamento está pensando para 2024, porque a gente segue o calendário dos Estados Unidos, então a gente já está encerrando o nosso ano fiscal agora. Para a partir de novembro, o que a gente tem de diferencial daqui para frente? Perfeito. Uma boa pergunta, né? Queríamos nós aqui, né, descobrir o que vai ser do futuro e poder se planejar, né? Mas a gente já tem alguns detalhes aí de onde a gente pode começar a trabalhar, né? Como você muito bem comentou, o ano fiscal para John Deere, o ano fiscal para nós, o ano de John Deere acaba agora na virada de outubro para novembro, né? E essa época é tão importante que, por exemplo, se você for numa loja, se você for lá no corporativo, você vê que as pessoas estão engajadas para fazer realmente que essa virada de ano seja o melhor possível. Fechar seus números, fechar suas metas. Cumprir metas, entregar resultados. E para a parte de treinamentos não é diferente, né? Nós também entendemos que existem fases, existem sazonalidades do cliente, que a gente também precisa estar preparado, a gente precisa entender a dificuldade do nosso cliente. Chegada de produto novo, tem produto que vai chegar, tratores novos, colheitadeiras novas, então a gente também tem toda essa preocupação, tem toda a nossa parte de se capacitar, né, também, né? Treinar antes do jogo, né? Então, a gente também tem esse lado de estar se preparando, né? Pro lado do nosso cliente, a gente já teve um spoiler, né, importante que nós vamos ter a Univel, nós já estamos aí prestes à inauguração, provavelmente ali, talvez final de novembro, começo de dezembro, a gente tenha mais um centro de treinamento para inaugurar. E nós temos também uma plataforma que a própria John Deere vai lançar para poder estar auxiliando na capacitação de clientes, né? E para isso a John Deere lançou para a gente um desafio. Nós tínhamos que formar um CDI por loja, né? Um instrutor certificado do concessionário para representar a John Deere dentro de cada loja, capacitando os clientes. E para isso a gente já vem trabalhando aí desde o início do fiscal year, selecionando pessoas em conjunto com as lojas, porque não é simplesmente pegar qualquer colaborador para fazer isso, né? Porque o conhecimento está para todos, mas nem todos estão para o conhecimento. E a gente teve que selecionar essas pessoas, tivemos que treinar essas pessoas antes. Alto investimento. Alto investimento. De conhecimento, né, Cássio? Mandamos essas pessoas para John Deere para fazer a formação de instrutores, para fazer todo o processo de certificação. E hoje já temos aí 4 pessoas já com 100% da sua grade concluída e 2 delas já fizeram a certificação. E as outras, virando aí o fiscal year no próximo ano aí de 2024, já vão se formar também. E eles vão utilizar essa plataforma que o Bruno falou para poder coletar esses clientes, essas intenções de treinamento, vender essas inscrições, comercializar essas inscrições e realizar as entregas dentro de cada loja. Ou seja, cada loja vai ter o seu instrutor para poder fazer essa entrega desses treinamentos para os clientes. E com todo o aval, toda a parte estrutural da MA, e também com todo o conhecimento nosso por trás, auxiliando eles a entregar com mais qualidade possível para o cliente sair realmente de dentro da empresa qualificado. A nossa meta é que o cliente ele utilize o que o equipamento dele tem para oferecer. Seja de tecnologia, seja de otimização de desempenho, seja de diminuir consumo de combustível, o que for. A gente está preparado para isso. Em contrapartida, tem outros projetos que vêm junto com o treinamento a clientes, que também é um treinamento operacional. Porque hoje o nosso treinamento a cliente ele é voltado para aquela pessoa que já operou um equipamento. Exato. Eu já sei dirigir. Só preciso tirar a carteira agora. Aí ele vem e faz ali treinamento com a gente, que daí é uma operação e ajuste. É ajustar a plataforma, ajustar canal alimentador, escolher a ponta de pulverização, no caso um pulverizador, fazer o cálculo para saber a taxa, tudo isso aí a gente ensina nesse novo módulo. Mas e aquelas pessoas que nunca pilotaram uma máquina na vida? A gente não estava olhando para esse público. E agora a gente vai olhar para esse público, a gente vai ter um treinamento onde ele vai ter um fundamento básico de cada equipamento, e depois ele vai pilotar esse equipamento. Poder colocar em prática aquilo que aprendeu. Exato. Olha, eu sei para que cada botão desse aqui faz, porque eu testei lá, eu vi lá. Eu sei como que funciona.
Agora eu posso fazer uma operação e ajustes, que eu não vou ser igual a arça do caneco, né, que está pro lado de fora. Eu vou estar por dentro ali do que está sendo passado. Exato. Então, querendo ou não, a gente vai abranger todo o público. Seja de pessoas que já operaram, têm um certo conhecimento, e aquelas pessoas que eu piloto um caminhão, sou caminhoneiro, quero virar um operador de colheitadeira. Não, eu quero trabalhar com pulverizador, mas eu fui motoboy aí na cidade. Vai conseguir. É só ele ter força de vontade, porque estrutura e pessoas capacitadas para isso a gente tem. E pegando o gancho do que o Cássio comentou, imagina só, né? Você tem um instrutor certificado com todo o suporte, né? Não só da EMEA Máquinas, mas é um suporte vindo diretamente da John Deere. Então você vai fazer um treinamento onde aquele instrutor passou por uma etapa de qualificação, uma etapa de certificação, uma etapa para que ele acabe se capacitando a entregar um treinamento. E isso não é uma coisa que a gente encontra aí em qualquer empresa, em qualquer, né, corporação. Então a John Deere tem essa preocupação de falar assim, pô, a gente tem aqui um gap, uma falha, onde que a gente vai atingir diretamente nela. Então, se o meu cliente precisa de capacitação, vamos capacitar nossos colaboradores internos, e daí cada loja vai ter uma pessoa que vai ser certificada para entrega de treinamentos, né? E isso é muito válido. Detalhe muito importante, né? Nós vamos ter aí 2 segmentações. Um conhecimento básico, foi o que o Cássio comentou, e um conhecimento avançado. Então, esse conhecimento básico, qual que é o valor, Cássio? A gente está pensando em cobrar um valor muito alto, entregar de graça. É só o tempo. É só o tempo. Então a pessoa vai ter que se dedicar, tirar um tempo, ir para dentro do concessionário, falar sobre tecnologia, entender o que o meu produto tem para oferecer, entender aquilo, o apanhado, né, tecnológico que ele tem a desempenhar para dentro do campo, né, na hora de trabalhar. E aí depois, pensando lá no manejo, uma manutenção, talvez um ajuste fino, talvez fazer uma regulagem um pouco mais precisa, onde a gente precisa que o meu cliente tenha um conhecimento mais aprofundado, aí sim nós trazemos ele novamente e aí nós entregamos um treinamento diferente para um público que entenda a base, né, da nossa máquina, aí sim a gente pode entregar um conteúdo um pouco mais avançado. Exatamente. Aí a gente fecha, né, onde nós tínhamos aquela não uma deficiência, né, que é algo muito, muito feio de se dizer, mas onde a gente tinha ali uma brecha, a gente acaba tampando ele. Não tinha um nivelamento, né? As Perfeito. pessoas saíam do treinamento, cada um com uma visão diferente. Perfeito. Sim. Tá? Embora são indivíduos diferentes, cada um vai ter uma percepção. Perfeito. Mas o conhecimento não era homogêneo para todos. Agora a vai gente ser. Fecha o ciclo de Agora vida, né? fecha o ciclo de vida. Isso, a John Deere E para todos os trabalha muito equipamentos, tá? A gente já montou o material de pulverização, estamos finalizando o de colheitadeira e já vamos dar início aí no projeto piloto. Pois é. Primeiro a gente precisa do aval do gestor supremo, né? Ele A vai ter benção, que- né? Vai ter que falar, Não vai pode vir. seguir, não, muda Vai vir, isso, vai muda vir. aquilo, a gente vai arrumar, ajustar e para entregar. E em parceria usando aí o ambiente da Univel, usando as instalações e principalmente a área deles lá, que está disponível para a gente também. É isso aí. Então, vocês que estão ouvindo aí, ó, a partir do ano que vem, vai ter oportunidade. Não vai ter mais essa de que, é caro. Vai ter oportunidade. Aproveitem. Vai ser Assim que tivermos datas, divulgaremos, né? Redes sociais, sinal de fumaça, entendeu? E vou colocar em tudo quanto é canto. É isso aí. Rádio, tudo. Também. E vocês estão comentando sobre... isso é para a partir do ano que vem. Mas esses treinamentos que a gente entrega, tenho certeza que o feedback dos nossos clientes é fantástico, né? Uhum. Com Perfeito. certeza, todos que eu tive a oportunidade de conversar, a grande maioria são pessoas bem simples, né, que já trabalham em fazenda e tal, e eles entram com uma perspectiva, têm uma experiência gigantesca. Já entreguei treinamento de colheitadeira para pessoas que têm 20 anos de operação. Então não tem nem como eu falar de regulagem de máquina Pois com um homem é. desse que eu vou me lascar. Tem que Pessoas- sentar e ouvir. Pessoas que viram nascer Isso aí. a marca e viram ser inserida na marca a tecnologia. Sim. Exatamente. E aí já tem pessoas novas, piá de 13, 14 anos aí, que chega voando também. Por quê? Porque tem curiosidade. né? Exato. E aí eles saem e falam, cara, eu não sabia que tinha tudo isso na máquina não, cara. Pra mim era só entrar lá e dirigir. E quando vê que, cara, cada botãozinho daquele tem 2, 3 funções específicas e que uma delas, se não for ajustada corretamente, você não tira 100% da eficiência do equipamento, perde dinheiro, joga combustível fora.
eles saem de lá com uma visão completamente diferente. Principalmente você falar de um nivelamento de côncavo, por exemplo. Você termina de falar, olha, fica um olhando pro outro assim. E aí, você fez? Hein, você fez? Eu não fiz isso aí, não. O melhor é quando eles comentam, falam, então é isso. É isso aí. Ah, então... Lá deu errado por causa disso aí, ó. Eu não sabia, ninguém me avisou. Então por isso que eu tenho 2 colheitadeiras, uma eu regulo de um jeito, outra tem que regular de outro. Falo, então é isso aí. Então é chegar nesse senso comum de que, opa, é aí que tá o problema. E o mais difícil, pessoal, você pergunta pra todos. Você leu o manual? Não. Eu sei que não é da cultura, né? Do brasileiro ler o manual. O brasileiro, ele testa primeiro. A gente não precisa ir muito longe. Maria, você leu o manual aí do seu celular? Ah, capaz. Aceitei os termos de uso só e fui embora. Exatamente. Só que os equipamentos, aquelas pequenas letras miúdas, as frases lá do contrato, sabe? Quando você não pode deixar de assinar sem ler, aquilo ali faz uma diferença gigantesca. Exato. Os ajustes finos, intervalo de manutenção. E outra, o erro de 100 horas de operação sem fazer uma devida manutenção pode custar 30, 40, 50 mil reais. Exato. Isso por um erro que, se ele tivesse perdido meia hora, tinha ganhado todo esse valor aí, porque ele não teria gasto esse valor. Sim. É muito interessante isso daí. Eu pego o manual, a gente abre o manual na sala de aula, a gente abre o manual online, né, no Service Advisor, na My John Deere, entra no simulador, mostra para eles como que faz, e aí eles ficam, cara, mas tem tudo isso de ferramenta? Tem. E sem contar que nessa questão de evolução, de tecnologia, né, hoje os manuais, eles ainda são obrigatórios a vir com a máquina, né, eles vêm lá quando a máquina é entregue para o cliente, vem dentro do pacotinho, físico, bonitinho. Né? Exatamente, manual físico, perfeito, Cássio. Mas, com a evolução, com a introdução da tecnologia da agricultura de precisão, os manuais hoje, eles estão digitais dentro da própria máquina, dentro do próprio monitor. Tem um QR Code lá, você escaneia com o celular, baixa o manual no seu celular, tá ali. Inclusive, na lateral do vidro, assim, da cabine, tem 2 QR Codes. Um deles é para vídeos de otimização, e o outro te dá algumas dicas muito importantes a respeito de ajuste da máquina, aplicativos que tem, vídeos do YouTube. Então só não vai ter informação aquele que não procurar. Não procurar, O que o Fábio comentou é bem importante. Muitas vezes você está fazendo algum tipo de manejo ali com o maquinário e eu não sei se está certo o que eu estou fazendo. Lá em cima, se você clicar, tem um ícone assim de um ponto de interrogação. Um izinho, né? É um i de informação, Isso. Perfeito. Então tem um i da informação, se você clicar lá, ele te leva diretamente no tópico do manual para que você leia, né? Então, resumido para ficar de fácil entendimento. Com imagem, com tudo, didático. Sabe? Bem dentro didático, do monitor, sabe? cara. Se muitas vezes num treinamento a cliente, a gente não chegar e falar assim, ó, cliente, aqui, ó, é aqui, tem que ir aqui no monitor, tem esse botão. Só nisso aí, às vezes, um operador ou talvez o próprio cliente que faz a operação já ganhou o treinamento só por aprender um detalhe, né? E isso não é um erro, né? É porque todos os operadores que ainda não passaram por um treinamento, né, por uma capacitação, eles ficam com receio de você poder clicar naquele ícone e saber, e agora, será que eu poderia ter feito isso ou não poderia? Medo de estragar. Eu também tenho isso quando eu chego na oficina. Eu não quero encostar Muitas em nada. vezes vai para algum outro ambiente no monitor e fala, como que eu vou voltar? O que eu estraguei? Exatamente. Então, E a capacitação operacional, o treinamento operacional é para isso. É para nós mostrarmos aos operadores que a informação está de fácil acesso. Tá ali, tá na ponta do dedo deles hoje. O monitor não morde o dedo. Não morde. Então, ele pode clicar, ele pode ler, né? Que, querendo ou não, o operador ele só vai correr atrás daquela informação quando ele está executando uma operação. Perfeito. Né? E aí o monitor ele entrega isso. A tecnologia já entrega com a evolução e que não está sendo de um ciclo gigantesco e muito rápido. Né? Nós estamos falando aí que o piloto automático ele se iniciou no Brasil nos anos 2000, né? Mas nós tínhamos ali nos anos 90 já existia piloto automático de John Deere. Exato. E em um curto período aí de 5 anos foi virado a chave completamente. E a capacitação operacional ela vem para isso. O ciclo do avanço de tecnologia ele nunca vai acabar. E ele só tende a ser mais rápido a cada ano que passa. Qual que é a geração de monitor que a gente está hoje, Fábio? Perfeito, Cássio.
Hoje nós estamos com a geração dos monitores G5, né? O Gen 4, que era o que a gente estava, todos os operadores e concessionários e clientes estavam acostumados, era a geração Gen 4. Ela foi introduzida no Brasil em 2018. De 2018 a 2022, final de 2022, ali meados de 2022, já começaram a vir os monitores G5. Olha o curto período. Né? Então, o treinamento, a capacitação operacional é para isso. É para, a todo momento, nós mostrarmos que a marca tem tecnologia. E ela está lá para somar junto à evolução, fazer com que o cliente não deixe de perder, né, Cássio? Exato. É a solução completa, né? Até o presente momento, acho que era a percepção de todos que os Estados Unidos evoluía uma tecnologia e trazia a atual para o Brasil. A tecnologia demorava a chegar, tá? O que eu ouvi isso daí em treinamentos para fora que vai mudar essa política. Estados Unidos e Brasil e alguns outros países do mundo, eles querem nivelar o que lançar nos Estados Unidos, ser lançado no Brasil praticamente junto. Exato. Mas o Brasil é referência. Para fomentar. É o mínimo. É o mínimo. Exatamente, é o mínimo. Não exige o menos que isso, eu não quero. Pois é. E aí entra aquela questão, será que a gente está preparado para isso? MA Máquinas está se preparando para isso, tá? Hoje já temos vamos estar aí com 15 instrutores, tá, capacitados para isso. Então a MA está se preparando para isso. Exato. E um ponto importante que até o Fábio falando ali me veio na cabeça. Mas muitas vezes a gente está pensando aqui no cliente, a gente está falando no operador, a gente está falando numa pessoa que já conhece a máquina, ou pelo menos já operou alguma vez, ou vai operar. Mas muitas vezes na vida ali do meu cliente existe troca de colaboradores. Um operador que até esse ano operava a máquina e dominava as tecnologias, era a pessoa que fez treinamento aqui com o Cássio, ela sabia todo o manejo, sabia fazer regulagem, fazia manutenção. Pois é, se ela deixar esse cliente, qual que é a pessoa que vai poder... Pessoas são insubstituíveis, né? Mas quem vai poder suprir essas mesmas necessidades? Será que ele vai ter que encontrar uma pessoa para fazer manutenção, uma pessoa para operar, outra pessoa para... Enfim, a gente precisa levar para o cliente a solução. Traz aqui esse operador, vamos preparar ele, vamos deixar ele apto para fazer as mesmas, ou melhor, né, do que o antecessor fazia, vamos deixar ele preparado para extrair o máximo da sua máquina. Cássio, você que é o pai do projeto, eu não podia deixar de encerrar esse episódio sem falar sobre isso. Conta pra gente que está assistindo nós agora um pouquinho mais sobre o projeto social que a MA tem, os Jovens no Agro. Perfeito. Isso se iniciou já tem algum tempo, tá? A MA e também a John Deere, né, com a questão socioambiental, preza muito sobre isso. E a gente fica se perguntando, a gente vende o treinamento, entrega tantos treinamentos, mas e o que a gente está entregando para a sociedade? Qual que é a devolução? Qual que é a devolução disso? O que a gente pode fazer a mais? Porque muitas vezes a gente não para pensar, mas quantos meninos de 13, 14, 15 anos adorariam ter a oportunidade de fazer um treinamento, de se capacitar, porque vê o agro com outros olhos, fala, cara, olha aquele equipamento, olha aquela tecnologia, monitor, piloto, será que um dia eu vou ter essa oportunidade? Só que eles não têm condições de pagar a inscrição. E para isso nós temos esse projeto. Nós temos uma solução dentro do projeto de treinamento a clientes, aonde a gente vai entregar inscrições gratuitamente. Se os jovens aí de 14, 15 anos que comprovarem que não tem realmente condição de pagar pela inscrição... E querem, né, Cássio? E querem, principalmente, eles têm que querer. Porque a gente não quer só entregar por entregar. Ele tem que querer, ele entra em contato com a MA Máquinas, a gente coloca ele dentro da turma, ele vai ter todo o aparato, vai ter a apostila, vai ter o almoço, o café da tarde, o café da manhã, e o principal, vai ter contato com os equipamentos de John Deere gratuitamente, tá? E isso a gente quer devolver um pouco do que a John Deere, do que toda essa estrutura, toda essa tecnologia está nos proporcionando para a sociedade. E inclusive este ano, virando agora o Fiscal Year para 2024, nós queremos formar turmas somente de pessoas do projeto social.
seja elas de colheitadeira, tecnologia, agricultura de precisão, pulverizador. A gente quer fazer pelo menos uma turma com 12 a 15 participantes no máximo de cada modalidade de treinamento que a gente tem, para devolver um pouco de tudo isso que a gente está recebendo da John Deere aí e também dos nossos clientes. Exato. Então, fica aí para você que quer participar, que quer conhecer a tecnologia e não tem condição e tá aí 14, 15 anos, é um molecão, mas que quer aprender, vem aqui que a gente te ensina. Eu falei que ia ter oportunidade, né? Aproveitem. Não só, pegando o gancho do que o Cássio falou, né? A gente já tem um olhar para a sociedade um pouco diferente. Por que não devolver um pouco do que o Cássio comentou, né? A IMA vem colhendo bastante frutos. Vamos devolver um pouco para a sociedade, né? Vamos poder colaborar também. E olha a importância que não tem a John Deere. Eu tenho certeza que um menino, igual o Cássio comentou ali, uma pessoa que trabalha talvez já no campo, uma pessoa que vem de uma cultura do agro, a hora que olha para uma máquina da John Deere ali, uma S, que seja 400, 500, uma 700, máximo de tecnologia, o quanto fica deslumbrado, né, com aquele maquinário, o quanto que não brilha os olhos dela, né? Então, poder devolver um pouco para a sociedade daquilo que a IMA coleta, né? Um pouco do que a IMA tem ali para poder compartilhar. Isso não custa nada para nós, né? Não é só também, a gente olhando para o lado social, não é só esse tipo de público que a gente quer atingir. A gente também está fazendo parcerias, como foi com a Univel, assim como a gente tem já algumas conversas com outras instituições de ensino. Colégio Agrícola. Como Colégio Agrícola, exatamente o que eu ia completar. Com o Colégio Agrícola, a gente também tem esse papel social forte. Por quê? São pessoas, muitas vezes são filhos, igual a faculdade, né? A Univel mesmo, que nos deu a oportunidade. São filhos de produtores ou pessoas que já trabalham no campo ou que vão trabalhar no campo. Então, trazer ali os alunos de uma instituição tão importante para o agro, igual é o Colégio Agrícola, trazer para dentro do concessionário, mostrar um pouco do nosso maquinário, mostrar um pouco da tecnologia que eles já vão encontrar. Se nós mostrarmos a tecnologia de hoje, eu tenho certeza que amanhã depois eles já não vão encontrar aquela mesma tecnologia. Mas é um papel importante para que eles enxerguem a empresa, a John Deere, com outros olhos. Fala, não, essa empresa aqui, ela é fantástica, né? Além de ter um maquinário que é bom, além de ter uns instrutores que a gente fina, além disso, eles estão olhando para nós com outros olhos. Então é sair realmente da caixa, sair ali das instalações, dos portões da IMA e ir para dentro da sociedade com força. E eu também gostaria de fazer um apelo, porque já está tendo uma virada de chave, eu já estou encontrando várias meninas em sala de aula. Ótimo. Só que, gente, eu não sei o que está acontecendo, elas estão fugindo da agricultura. Não, pessoal, vem, a IMA Máquinas é para todos. Tecnologia John Deere é para todos, tá? Eu adoraria ver mais meninas aprendendo, pegando conhecimento, trabalhando com isso. Porque além de ser um mercado que dá um grande retorno, tem operadores de máquina aí hoje que tirando R$100 mil aí em 4, 5 meses de trabalho. Isso, além de dar dinheiro, é uma coisa muito prazerosa de se fazer. Você lidar com um produto daquele tamanho, saber que você está operando, você está comandando, que você é a pessoa que está fazendo todos os ajustes necessários, que você conhece a agricultura de precisão, conhece a otimização do equipamento. Isso é algo maravilhoso. Então, as meninas que quiserem, por favor, nos comuniquem. Vem aqui até a Minha Máquinas, entra lá, liga pra gente, isso. Vai vai até o concessionário WhatsApp, mais próximo. Vai até o concessionário, conversa com a gente vai ter alguma coisa que vai te interessar dentro desse meio aí. Não só para treinamentos, né, mas a gente olha para dentro do nosso quadro de colaboradores, né, hoje, atualmente, nós não temos uma consultora técnica. Não temos. Consultoras de peças agora, está começando, poucas, né? Mas está começando. São poucas, então... Agricultura digital, acho que só tem uma. Agricultura digital, né? Sim. Não, tem a Suzana, tem a Fran também, de Campo Mourão, então, duas. Existem, desculpa aí se a gente tá... Se esquecemos de alguém, por favor. Pelo amor de Deus. Gente, aqui são mais de 500 funcionários, não dá pra lembrar todo mundo. A cabeça não vai acompanhar. Mas, por que não? Por que não, né? Então a gente também tem esse lado, além de olhar para a sociedade, para entrega de treinamentos, também olhar para dentro do nosso concessionário e falar assim, poxa, por que nós não temos? Por que quando eu entrego treinamento lá de elétrica, de hidráulica, de service advisor, o que seja, por que não tem uma mulher lá? E a IMA deseja isso, né? Isso é um desejo tanto da IMA quanto certeza. Da própria John Deere, de todos os concessionários. Né? O Cássio colocou muito bem que as mulheres procurem mais a questão do agro. Exato. E
que também, com essa iniciativa delas, que isso também se torna um espelho para as gerações anteriores, para que ela seja uma incentivadora para que isso aconteça com mais frequência. Enfim, qual que é o legado que a EMEA vai deixar para a sociedade se não for realmente virar, né, mudar as coisas, né? Então a gente quer realmente mudar, sair da caixinha, a gente quer fazer coisas diferentes, ter pessoas diferentes, então as portas estão abertas, realmente quem tiver interesse em fazer treinamento, venha fazer treinamento independente. Um exemplo claro é a Poliana, né, que fez treinamento de Service Advisor e ficou falando, nossa, eu pensei que era difícil, quando eu fui fazer, não era tudo aquilo que eu pensava, era mais fácil. Exato. É fácil, desde que você se dedique, saia da zona que você saia da zona de conforto, é fácil. É fácil, basta querer. E hoje, ó, só um dado importante aí, dos instrutores certificados a nível Brasil da John Deere, nós temos hoje 4 instrutoras apenas, de 71, se eu não estiver enganado na última contagem. Todo dia tem instrutores novos vindos aí, mas nós temos apenas 4 instrutoras, né? Chegou a hora da gente virar essa chave, a EMEA também não poderia ficar de fora, a gente também... E isso mostra que dá pra fazer. É só força de vontade. Força, querer, se dedicar, ter resiliência, porque eu vou falar a verdade, não adianta a gente falar que é um mundo perfeito, que é um mar de rosas, não. Claro que a gente tem algum percalço no caminho. Tem alguns pré-requisitos. Tem que ter um TDAH, tem que ter um grau de porque você falou que não é doido, mas elétrica, hidráulica, 7J, eletrônica embarcada, se não ficou doido, tá faltando só isso aqui. Não, às vezes eu sou louco mesmo. E aturar vocês, né? Aturar vocês também. Não, isso é o de menos, né? Isso é o de menos. Eu acho que às vezes eles nós nos aturarmos, que é o pior, né? Muitas vezes a gente se pega numas paranoias que é difícil. Entra nos loopings, É incrível. Ser instrutor, como toda e qualquer profissão, tem os seus altos e baixos. Tem turma que são maravilhosas, é tudo perfeito. Tem turma onde as coisas dão tudo errado e você tem que ter jogo de cintura pra se virar. Pois é. Mas sabe o que é legal? Muitas vezes a gente termina uma turma que a gente fala assim, foi um desastre. Não entreguei aquilo que eu tinha que entregar, né? E daí no final, as pessoas vêm te dar um feedback bom, falam, nossa, mas o treinamento foi bom, pra mim foi ótimo. Talvez não era o seu momento, mas talvez era o momento da pessoa que estava ali em sala de aula receber aquele conhecimento. Então, isso é gratificante, isso não tem valor. A parte de ser instrutor mais gostosa é de estar lidando com pessoas. É claro que não é fácil lidar com pessoas, realmente tem ali alguma coisa que às vezes foge do seu controle, mas a parte de feedback, sentir que você fez bem para alguém em algum aspecto, isso não tem valor, é impagável. Vale a pena. Vale a pena. Às vezes uma semana, 2 semanas, um mês, sofrido, aí você recebe um feedback desse, você esquece tudo que aconteceu pra trás. Parece que nada aconteceu, né? Fica tudo certo, bola pra frente. Você zera o jogo e continua novamente. Resetou. Falou, não, agora... Não, às vezes você tá cansado, você chega assim no último dia de treinamento, você fala, nossa, que cansado, né? Ficar de pé, andando, instruindo, falando, né? Muitas vezes você fica ali cansado. Teve vezes de eu medir já mais de 15 mil passos. Você imagina, dar 15 mil passos dentro de uma sala de aula, sobe e desce escada. Não é fácil. Realmente você cansa fisicamente e mentalmente. Mas aí vem esse feedback, te dá uma enxurrada de ânimo e você segue em frente. É muito gostoso. Gente, eu sei que passa rápido, mas a gente já tá se encaminhando pros finalmentes. Mais alguma palavra, alguma coisa que vocês queiram abordar que ainda não foi falado? Ou se quiser se despedir do nosso pessoal. Vamos fazer um apelo aí, então. A gente corta aqui e a gente começa já a parte 2, então. Pronto. Treinamentos, capacitação, parte 2, né? Eu acho que era esse o apelo. Porque é assunto para mais 2, 3 episódios. Com certeza. Né? Acho que a única coisa que a gente quer falar, a gente quer agradecer a oportunidade, primeiramente, né, de estar participando do EMEA Cash. Tá levando o nosso CETEC, né? Levando o nosso CETEC aí a mais pessoas, para que mais pessoas tenham a consciência de que a EMEA Máquinas não é apenas uma concessionária de produtos agrícolas. A EMEA Máquinas, ela é conhecimento, ela é capacitação, ela é oportunidade. Então, quem quiser fazer parte desse bando de louco aqui, a gente está aqui para ajudar, para auxiliar. Então, meninos, meninas, quem quiser fazer parte desse nosso mundo tecnológico, a gente está aqui para ajudar. Agricultura de precisão, equipamento, core, tudo o que quiser. E clientes também, todos os treinamentos disponíveis no site, né? Qual que é o site?
mamáquinas.treinamento.com.br. Então, acessa lá todos os treinamentos, datas, locais disponíveis. Imagens. A gente tem também uma Tem coisa blog legal, lá. que é o blog. Então, às vezes está acontecendo algum treinamento, fala, participei do treinamento lá com o Cássio. Onde foi parar minha foto? Vai lá que tá no blog. Então, às vezes você tira lá de lá e em posta. parceria com o Instagram também da MA, né? Então, tudo que vem acontecendo está nas redes sociais. Então, hoje, vamos dizer assim, com a nova geração, ela é muito voltada à tecnologia e ao Instagram. Então, também lá no Instagram da MA, nós Às vezes você termina o treinamento, tudo, né? tirou a foto ali antes, você chega em casa, vou antes de eu tomar banho, o cara já tá ligando, ô bicho, e a foto do Instagram, não foi? Eu falei, calma, gente. Não postou ainda, né? Calma, Exatamente. deixa virar o final de semana primeiro, depois a Maria muitas vezes você é surpreendido, chega no celular e fala, meu Deus, as pessoas estavam lá fazendo treinamento, começa a tirar foto, começa a postar. Começa a te marcar, e aí você começa... Pessoal, isso é um ciclo sem volta. É um ciclo sem Isso volta. é maravilhoso. Olha, e já vou falar, hein? Instrutor tem que ser também um influenciador, hein? Uma frase que falaram lá no último webinar, que a gente vai ter que influenciar pessoas. E é isso que a gente quer, né? Realmente acabar influenciando pessoas para fazer o bem. Porque o bem é impagável, né? Extrair o melhor da máquina, poder desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível. E com alegria, né, Bruno? É isso, poder ter uma alegria, uma assertividade naquilo que ela está fazendo, isso é o melhor, isso não tem preço, né? Agradecer. Se for para ser sério demais, não me chama. Muito sério também fica chato, né? Então agradecer Maria aí por estar nos aguentando aí por essa hora, a gente falando, né? Não sei como ela não falou, né? Chega de pouquinho devagar, né? Vamos parar. Agradecer o Fábio, o Cássio aí que também colaborou bastante, né, nos assuntos que, se deixar, a gente realmente vai ter que fazer uma versão 2 aí. Uma parte 2 do MA. Pode ser amanhã? Eu voto para só desliga aqui as câmeras e começa a próxima filmagem. O Cássio contou pouca história ainda. Né? Exato, a gente tem muita coisa para contar aqui. A gente só muda de lugar aqui a cadeira e faz a versão 2. Mas fora a brincadeira, muito obrigado pela oportunidade. É sempre válido. A gente está falando de capacitação, conhecimento, dizer a importância da MA Máquinas dentro da sociedade, o quanto que a gente pode colaborar, não só com nossos clientes, nossos parceiros, mas também com a sociedade como um todo, né? Oportunidades vão ter. A MA é um celeiro aberto aí, a gente está preparado para levar conhecimento, mas também receber capacitação, receber pessoas aí, talentos. Então a MA vem para a MA e a gente está realmente de portas abertas aí, tá? Muito obrigado e até uma próxima, né? Ai, meninos, eu que agradeço de coração vocês terem aceitado o convite e com essa energia de vocês que deixa o episódio uma delícia. E para você que nos acompanha, a gente fica por aqui e até o próximo episódio do MAcast.